Bem-vindos! A partir deste momento estaremos com mais um estudo bíblico e hoje nós iremos falar da paciência, que é o fruto do Espírito Santo, baseado em Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 7. Eu vou colocar aqui para você, tá? Aqui do lado. E nós vamos já com esse versículo aqui, Tiago capítulo 5, tá? Tiago capítulo 5, a partir do versículo 7. Vamos lá, veja do lado. Diz assim a palavra: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Aí está o versículo bíblico e a partir deste momento iremos falar justamente desta parte aonde diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Aqui nós vamos comentar justamente a paciência com relação à promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos passando, tá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Está em Gálatas 5:22. Não iremos falar o significado de cada fruto aqui, tá? Por exemplo, vamos falar da paciência, inclusive está aqui negrito, né? Paciência. Bom, aí no versículo 5, né, se nós voltarmos bem aqui, preste bem atenção, aonde diz assim: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Nós vamos mais adiante aqui, iremos falar sobre a chuva temporã e seródia. Fica comigo aí, tá? Mas aqui está falando sobre a paciência e uma comparação do lavrador que espera o precioso fruto. Assim nós, como cristãos, devemos esperar com paciência a volta de Cristo, né? Voltamos aqui para a questão da chuva seródia e chuva temporã. São expressões bíblicas que designam os períodos chuvosos na Palestina, né? Então a chuva temporã significa o período chuvoso que ocorre no outono. Já a chuva seródia significa o período chuvoso que ocorre na primavera. Então, você já sabe o que é a chuva temporã e a seródia, né? Uma que acontece no período chuvoso e a outra em período fora, né, daquele período chuvoso. Mas o lavrador, ele espera o fruto ou os frutos, né? Assim como o lavrador tem paciência, nós também continuamos com paciência esperando o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, neste texto bíblico do capítulo 5 de Tiago, do versículo 7 adiante, tem várias coisas que podemos ir comentando aqui. Essa primeira parte, nós falamos sobre a paciência na espera da vinda do Senhor, no arrebatamento, né? Só que para sermos pacientes, é necessário nós estarmos fortalecidos, né?
a nossa fé. Então nós vamos colocar mais um slide aí do lado, tá? E em Tiago, capítulo 5, versículo 8, o que diz? Sede vós também pacientes. Olha só, viu? Continua ainda. Agora eu coloquei aqui em letra negra, fortalecei os vossos corações. Então nós vamos comentar sobre essa questão do fortalecimento do coração. Aqui complementa, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então nós temos que considerar, meus amados, que Jesus Cristo voltará a qualquer momento. Então por isso é necessário estar vigiando e orando. Então nós vamos seguindo aqui adiante, tá? Com o nosso estudo da palavra do Senhor em Tiago capítulo 5. Vamos então passar mais um slide aqui, tá? E vamos ler. O coração na Bíblia é mencionado de forma recorrente como o centro da vida emocional, espiritual e moral do ser humano. Ou seja, nós temos que entender que o coração aqui não é o órgão, não é o músculo, não é esse órgão que está batendo 24 horas, não é? Não é isso aí. É o centro da vida emocional, espiritual, moral do ser humano. Portanto, nós vamos seguindo aqui. Tem muito mais explicação nesta oportunidade, não é? Tem muito mais explicação aqui. E vamos estar transmitindo para você. Olha só, aqui em Provérbios, capítulo 4, 23, fala o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esse versículo destaca a importância de proteger os pensamentos e emoções, pois é a partir deles que se originam as atitudes e comportamentos. Olha, aqui está em Provérbios, acima de tudo, guarde o seu coração, guardar o nosso coração. Vamos passando aqui para frente. Então aqui está a palavra coração, né? Está aqui destacada. Aparece centenas de vezes na Bíblia, sempre relacionada a aspectos espirituais e emocionais. Não é falando sobre o físico, não. Aqui sempre fala a questão espiritual, o coração, que é a sede dos pensamentos, né? Só Deus conhece, Ele que sonda o nosso coração. Nós vamos ver que o nosso coração ele é perverso, tá? Então, aparece centenas de vezes na Bíblia. Em Provérbios você vai ver muitas palavras, muitos versículos que falam de coração. O próprio Senhor Jesus, ele falou sobre o que contamina o homem é o que sai do coração, está ali nos evangelhos, tá certo? Então nós vamos ver aqui alguns conceitos fundamentais, né? Que inclui, vamos lá, primeiro, centro da vontade e decisões, né? Então a Bíblia descreve o coração como o lugar onde as escolhas são feitas. Em Deuteronômio 30, versículo 19, Deus exorta o povo a escolher a vida e a bênção, demonstrando que as decisões são feitas a partir do interior. Portanto, daremos continuidade justamente no estudo bíblico sobre a paciência, sobre o fortalecimento do coração. Tudo isso ajuda para sermos pacientes. Então, passamos aqui para outro slide e você está acompanhando. Vamos lá, o 2. Sede dos sentimentos e emoções. Viu? Isso é o coração. Então, o coração também é descrito como a fonte
das emoções humanas, sendo influenciado pelo amor, pela fé e pela esperança. Mateus capítulo 22, versículo 37. 3. Lugar da fé e comunhão com Deus. Em Romanos capítulo 10 ensina que o coração se crê para a justiça, mostrando que a fé genuína nasce no interior e é expressa por meio da confissão e das obras, viu? Então nós podemos ver que o coração como órgão, ele não crê porque é uma matéria, né? Mas quando se fala aqui, o coração se crê para a justiça, falando aqui da salvação, portanto, está falando do centro, da sede, né, das emoções moral e espiritual do homem, tá certo? Vamos passar o 4. Possível fonte de pecado e corrupção. Vamos para Jeremias 17:9, diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem pode compreendê-lo? Sem a transformação de Deus, o coração humano pode se inclinar ao erro. Isso é verdade. Inclusive, Deus, ele troca o coração do homem, né? Um coração de pedra por um coração de carne. Ou seja, ele tira a dureza. Então, o coração é muito enganoso. Nós mesmos não conhecemos o nosso coração, né? Mas Deus, ele sonda, ele conhece os nossos corações. Ele que examina. Está escrito em Salmo 139. Depois eu posso colocar referências aqui para vocês, tá? Mas vamos seguindo adiante aqui, tá? Eu quero que você continue, né? Olha só, nós vamos colocar aqui. É o alvo da transformação divina. Deus promete transformar o coração daqueles que se voltam a Ele. Em Ezequiel 36:26 ele diz: darei a vocês um novo coração e porei um novo espírito em vocês. Está vendo que não é um órgão, não é um transplante, mas ele muda, né? Ele muda quando o homem ele tem um encontro verdadeiro com Deus, né? Ele acaba mudando, né? Quando o homem tem um verdadeiro encontro com Deus. Quando ele tem esse encontro com Deus, a vida dele muda, o comportamento. Então Deus vai transformando o coração, como diz aqui: darei a vocês um novo coração e porei um novo espírito em vocês. Aqui Deus estava direcionando ao povo de Israel, um povo de coração duro. Até o próprio Deus muitas vezes falou assim para Moisés, né, para os profetas: esse povo tem um coração muito duro. Então Deus, ele diz: eu darei a vocês um novo coração, ou seja, uma transformação. E Deus fez isso na minha vida, faz isso na sua vida também. Portanto, vamos seguindo aqui, tá certo? Você leu aí? Darei a vocês um novo coração e porei um novo espírito em vocês, né? Está escrito em Ezequiel 36:26, tá? Agora, a condição do coração define a qualidade do relacionamento de uma pessoa com Deus. Para mantê-lo alinhado com os princípios bíblicos, algumas práticas são essenciais. E nós vamos ver essas práticas. O que nós devemos fazer para mantermos o nosso coração alinhado, ou seja, um coração humilde, né? Vamos lá. Primeiro, é claro, buscar a presença de Deus. Sem a presença de Deus, meus amados irmãos, é impossível. Não adianta o homem dizer: eu tenho meu coração bonzinho. Não, irmãos, nós não somos bonzinhos. O que a Bíblia diz? Uma certa pessoa chegou com Jesus e disse: mestre, o Senhor é bom. Aí o Senhor Jesus disse: bom é meu Pai que está no céu. Jesus estava na terra como homem. Ele disse: bom é meu Pai. Então, essa questão, somos bonzinhos. Não, às vezes a aparência engana, irmãos. O negócio é o coração. Como que é essa pessoa tem gente, irmão, que a aparência parece ser tão boa, irmão, mas, meu Deus, trai, o coração perverso, guarda tantas maldades,
né, não consegue perdoar. Então, para que o nosso coração continue sendo, como se diz assim, preparado, alinhado, humilde, é necessário buscar a presença de Deus, porque é Ele que faz a obra nos nossos corações. Vamos lá para o 2. Evitar a contaminação espiritual, né? Então o cristão deve ter cuidado com o que alimenta somente a alma, evitando influências que afastam de Deus, porque o mundo está perdido, né? Então evitar a contaminação espiritual, entendeu? Porque nós temos um espírito e não podemos guardar coisas ruins, maldade em nosso coração, na nossa mente, não podemos. Nós temos que ter cuidado, né, com o que está sendo alimentado, né? É claro que é com a palavra de Deus. E aqui nós vamos, o 3, a praticar o perdão. Um coração puro não guarda rancor. Jesus ensina que perdoar é essencial para receber o perdão de Deus. Ele ensina. Na oração aí, exemplo do Pai Nosso, ele diz que se nós não perdoarmos aos homens, Deus não nos perdoa. Essa é a ocasião onde Deus não pode perdoar o nosso pecado se nós não perdoar o nosso irmão. Na oração do Pai Nosso diz isso. Se vós não perdoardes o seu irmão, Deus também não te perdoa. Então Deus só perdoa se você perdoar. Entendeu como é que é o negócio aí? Então é praticar o perdão. E hoje você vê tanta maldade. As pessoas se separam. Aí não existe o perdão. Existe mágoa, rancor, guarda-ira. E aí isso aí vai prejudicando. Por isso as pessoas estão fazendo tanta maldade, porque o coração é duro, o coração é mau. Só Deus para transformar esse coração. Só Deus mesmo para que a pessoa possa praticar o perdão. 4. Manter a humildade. Irmãos, tantas pessoas ignorantes, pessoas arrogantes, né? Vamos dizer ali, um coração arrogante se afasta de Deus, mas a humildade atrai a graça divina. Irmãos, coisa melhor que existe é a pessoa ser humilde, respeitar as pessoas, honrar as pessoas, atender bem as pessoas. Isso aí faz uma diferença, irmãos. Faz uma diferença. Por isso está escrito na Bíblia: agora vereis outra vez a diferença daqueles que servem a Deus e daquele que não serve a Deus. Quando você está no caminho de Deus, que você está praticando ali, servindo ao Senhor, Deus ele vai mudando e nós vamos se tornando humildes, apesar que somos homens carnais, né? Mas a gente tem que vigiar, né? Nós não somos perfeitos, mas nós podemos controlar, né? Nós podemos controlar, sim. Vamos para o 5. Fortalecer a fé. Confiar em Deus e depender dele é fundamental para um coração fortalecido na esperança cristã, tá? Fortalecer a nossa fé é necessário. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nesse texto bíblico do capítulo 5, do versículo 7 adiante, também tem um versículo que fala sobre a palavra do cristão, né? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna, né? Está em Mateus capítulo 5, 37. Se você ler Tiago, tá? Eu vou até colocar, você quer a Bíblia aí? Olha, eu vou colocar aqui a Bíblia em Tiago capítulo 5. E vamos ler até onde diz nessa questão aí do juramento, essas coisas. Vamos voltar aqui, tá? Como já estamos finalizando, mas eu quero que você possa ver a Bíblia aí do lado, tá? Eu faço questão que você acompanhe, tá? E vamos colocar justamente a Bíblia para que você venha, como que se diz, acompanhar aí, tá?
Olha só, a Bíblia do lado diz o seguinte, nós vamos ler, nós já lemos aí no início, né, do estudo, mas agora já estamos finalizando e quero que você leia comigo até mais adiante ali. Então diz assim: sede, pois, irmão, paciente até a vinda do Senhor. Nós já falamos sobre a paciência, né? Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com a paciência até que receba a chuva temporã e a seródia, né? Já explicamos o que é chuva temporã e seródia. Bom, aí no versículo 8 diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já vindo o Senhor está próximo. Então, aqui continua falando de paciência e pede para que nós fortalecemos o nosso coração. Aí, aqui no versículo 9, tá? Eu não comentei, mas aqui a leitura já diz: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Está dizendo o seguinte, irmãos: se nós somos irmãos, por que falar mal do outro, desejar maldade? Não podemos, né? Olha só, no 10 diz assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Aqui eu quero dizer o seguinte, meus amados irmãos, aqui fala de aflição e fala de paciência, né? Então, o exemplo de aflição e paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Então, nós temos que observar o que os profetas passaram, né? As aflições que isso aí serve de exemplo, porque o cristão ele passa por isso, né? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci, né? Então, aqui nós estamos falando justamente da paciência, da aflição, né? Olha só, 11 diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Aí que já comenta sobre a vida de Jó, o que ele passou e a paciência que ele teve de suportar aquela enfermidade, né? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Pois é, aí se você for para o livro de Jó, você vai entender o que aconteceu com Jó, né? Tudo foi retribuído, o que ele perdeu, ele ganhou filhos, ganhou novamente os animais, né? E que ele tinha perdido tudo, né? Você lê o livro de Jó, você vai entender completamente aí. Então, para a gente observar, né, que diz: ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, né? Agora, aqui no versículo 12, que eu quero terminar, comentar, porque continua, se nós formos aqui para a leitura bíblica mais na frente, nós vamos ver sobre a oração, sobre aqueles que estão enfermos, né? Vamos aqui no versículo 12, diz: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Por isso, meus amados irmãos, é interessante nós prestarmos bem atenção, tá? Porque aqui, né, nesse versículo, a gente entende que nós não podemos se precipitar, né? Nós não podemos precipitar. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, o que acontece? Hoje as pessoas, às vezes sem muito conhecimento, dizem assim: eu juro por Deus. Não podemos dizer assim: eu juro por Deus. Por que você vai jurar? A Bíblia diz: não é para você jurar nem pelos céus nem pela terra. Entendeu? Então, por que não falar a palavra, se é sim ou não? Não precisa você jurar, fazer um voto. Não, eu farei um voto com Deus. Se não eu farei isso. Então faz um voto. Então é o seguinte: o que a Bíblia diz? Se você vota e não cumpre, é melhor que não vote. Deus sabe de todas as coisas. Se a sua palavra é sim e você não cumpre, também é problema para você, né? Você tem que ter uma justificativa, porque você falou um sim e não depois falou um não. Então a palavra ela deve ser que sim, sim, ou não, não. Olha, 2 vezes repetido: sim, sim,
Não, não. Então, isso aqui nós temos que prestar muito bem atenção. E Tiago, ele escreveu e enfatizou aqui justamente sobre o compromisso, né? Não precisamos fazer juramentos. Fazer juramentos é pecado? Fazer votos é pecado? Não, eu não digo que é pecado, mas se você não pode cumprir, não faça, porque jurar, por exemplo, existe vários tipos de juramentos, né? Existe na área, vamos dizer assim, eclesiástica, por exemplo, quando os obreiros eles estão sendo chamados para ordenação, consagração, toda essa coisa, eles fazem um juramento ali. Um juramento diante de Deus é pesado, viu, irmãos? Para quem é obreiro, para um juramento. Aí tem muitas coisas. Você é fiel no trabalho do Senhor, assim, em obediência ao seu pastor, aí vai falando, né? Então você está jurando ali perante da igreja e diante do Senhor. Um juramento se faz, mas você tem que cumprir, entendeu? Por exemplo, um voto. Ana, ela fez um voto de não passar navalha no cabelo do filho dela, e a outra coisa, que entregaria e dedicaria a Deus. Olha só, fez um voto, né? Então existem votos, existem juramentos, mas o que Tiago nos ensina aqui é o seguinte: seja, porém, o vosso falar. Está falando justamente da comunicação. Sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Então não precisa você dizer assim, eu juro que eu vou te pagar. Aí você tem que pagar. Mas essa palavra jurar, quando principalmente coloca Deus na frente, né? Eu juro por Deus. Eu juro que tem Deus nos céus e na terra que eu farei isso. Então não precisa colocar Deus nessa ocasião. Para que colocar Deus nessa ocasião? Jurar por Deus para poder cumprir. Não. Que a palavra seja sim, sim, não, não. Né? Por isso, diz aqui. Meus amados, aqui nós finalizamos esse estudo bíblico, né? Esta palavra, essa reflexão de Tiago capítulo 5, né? Tiago capítulo 5, e a partir do versículo 7, onde falamos de 3 coisas importantes: paciência, fortalecimento do coração e sobre a questão da palavra do cristão, tá? Deus abençoe, até a próxima.